Olá pessoal do canal Assim é Fácil, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula de matemática. E hoje estamos aqui para falar sobre o Teorema de Tales, assunto muito importante na geometria espacial. Galera, para entender o teorema, nós temos que começar através de suas definições. No Teorema de Tales, nós vamos encontrar retas paralelas. Por exemplo, eu tenho essa reta que eu vou chamar de R, essa de S e essa de T. Ambas são paralelas. Então, normalmente você vai encontrar essa informação como o R está paralelo a S, que está paralelo a T. E também no Teorema de Tales nós vamos ver uma coisa bem legal, que são as retas transversais. O que são essas retas transversais? São as retas que cortam as retas paralelas. E aí, a cada ponto que se passa nessas retas paralelas, temos um determinado espaço ocupado, né? E isso nós entendemos da seguinte maneira, que no Teorema de Tales, essas retas vai ter uma proporção para aumentar ou diminuir. Por exemplo, se aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 4, significa que esse espaço desse ponto aqui em cima, aqui embaixo, é 1 centímetro. Vamos 1 centímetro. Vamos colocar assim. E aí, esse espaço maior tem 4 centímetros. Então, entendemos que o aumento está ocorrendo em 4 vezes. Então, eu saí de 1 centímetro para 4, significa que aumentou 4 vezes. E isso vai determinar por todo o seu teorema, o seu aumento, né? Vamos entender aqui a definição, como nós montamos a sua razão e sua proporção. Então, como eu disse, no Teorema de Tales existe retas transversais que cortam as retas paralelas, por exemplo, a reta R, S e T. E nós temos o ponto A, o ponto B e o ponto C. Temos o ponto D, E e o ponto F. Então, entendemos o quê? Que do ponto A até o ponto B significa que nós estamos ao lado do ponto D ao ponto E. Né? Nós vamos pegar o seu ponto ao lado. Ó, AB, do ponto A até o B, ao lado nós temos o ponto D ao E. Porém, isso daqui fica numa forma de fração. E aí nós temos o ponto B, que vai até o ponto C, que ao lado dele tem o ponto E até o ponto F. Para quem não lembra como se trabalha uma razão em proporção, nós multiplicamos isso em cruz. Né? Vamos entender através de um exemplo. Veja aqui, nesse primeiro exemplo, temos 3 retas, a reta E, F e A, e as linhas transversais chamadas de G e H. Então, é o seguinte, nós entendemos aqui que na linha G existe o x e o 25. Na linha H, o 60 e 40. São as medidas desses espaços. Então, é o seguinte, já que nós temos o x aqui, ao lado do x, nós temos o 60. Aqui está, ó, 60. E abaixo do x, nós temos o 25. E abaixo do 60, temos o 40. Montando a razão e proporção, que é dessa maneira, nós vamos multiplicar isso em cruz. E assim que a gente multiplicar isso em cruz, nós vamos encontrar o valor de x. Exemplo, aqui eu tenho x vezes 40, vamos encontrar 40x, que é igual, nós temos 60 vezes 20, temos 1.200. Aliás, vezes 25, né? Então, 60 vezes 25, na verdade, 1.500. Legal. Isolamos o x, x é igual a 1.500
dividido por 40. Encontramos o valor de x, que é este valor aqui, sendo igual, vamos dividir 1.500 por 40, 37,5. Então, se aqui é 25 centímetros, aqui é 37,5 centímetros, ok? Muito simples de fazer essa relação. Vamos entender um segundo exemplo aqui. Talvez ficou um pouco confuso. Vamos ver o exemplo seguinte. Temos o exemplo 2, em que eu tenho a medida x, a medida 15. Então, desse ponto aqui até esse ponto tem x centímetros, vamos falar em centímetros, e desse ponto até esse ponto nós temos 15 centímetros. E aí, desse ponto a esse ponto nós temos 6/5 de centímetros, e desse ponto a esse ponto temos 3 centímetros. Para montar a relação, nós fazemos o seguinte, é bem simples. Eu tenho x, que ao lado dele eu vou ter 6/5. Abaixo do x eu tenho o 15 aqui, e abaixo dos 6/5 eu tenho 3. Então, vamos montar nossa razão em proporção. Aqui está. Vou fazer x vezes 3. Então, x vezes 3, nós temos 3x igual a, vou colocar aqui, ó, 15 vezes 6/5, né? Resolvendo isso daqui, ó, 3x é igual. Se eu fizer 15 vezes 6, nós temos 90. Então, 90 sobre 5. Se eu dividir 90 por 5, 90 dividido por 5, nós temos 18. Ó, 18. X vai ser o quê? 18 por 3. E aí encontramos o valor de x, que será um total de 6. Ok? Então, aqui está. Ó. Descobrimos que o valor de x, essa medida aqui, ó, desse ponto a esse ponto, na verdade é 6. Ok? Então, não é difícil a gente resolver um teorema de Tales. Nós só temos que ficar atento na posição do que queremos encontrar, né? Aqui, por exemplo, temos 3 retas paralelas, chamadas de A, B e C, e temos as linhas transversais. No entanto, muito cuidado nesse ponto, galera. Esse ponto é onde as pessoas erram. Quando você encontrar as linhas transversais e elas cruzam, então nós podemos pegar e desenhar novamente. Está vendo que aqui, ó, está cruzando as linhas? Não pode. O que eu indico a fazer? Ó, dessas retas paralelas que temos a reta B e a reta C, que nem está aqui, ó, A, B e C, aqui elas estão, nós temos as linhas transversais. Exemplo, eu tenho essa linha, vou pegar aqui a linha do 8, então 8, repare que a linha do 8 desce, desce, desce e 24. Então, vamos colocar aqui bonitinho, ó. Então, significa que aqui vale 8 e se continuar, ó, vai valer o quê? 24. Beleza. Vamos pegar a segunda linha. Vou fazer em vermelho. Ó, nós temos 6, do 6 vai para o x mais 4. Então, ó, essa linha, nós temos 6 e do 6 vai para o x mais 4. Linha cruzou? Desenha ela de uma maneira que não vai cruzar. Por quê? Porque fica mais fácil da gente visualizar. Como eu posso montar a nossa relação? Bem simples. 8 está ao lado de 6. E aqui nós temos, ó, do 8, abaixo do 8 nós temos o 24 aqui. E abaixo do 6 nós temos o quê? O x mais 4. E aí, como nós vamos proceder para resolver isso? Bom, multiplicando em cruz, bem simples. Nessa situação, nós temos que tomar cuidado com o seguinte, que este 8, na verdade,
Ele está multiplicando tudo que está dentro desse parênteses, ou seja, o 8 vai multiplicar o x e o 4, então teremos 8x mais, se você fizer 8 vezes 4, temos 32, então mais 32, que é igual a o quê? 24 vezes 6, nós temos um total de 144, né? Sendo assim, caímos numa equação. 8x é igual a 144 menos 32. E aí, 8x é igual a 144 menos 32, temos 112. X será 112 dividido por 8. Encontrando o valor de x, um total de 112 dividido por 8, temos um total de 14. Então, a medida aqui será 14 mais 4. Ok? Assim que nós resolvemos o teorema de Tales, de uma maneira fácil e prático. Ok? Pessoal, eu vou encerrar por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Na próxima aula eu vou estar disponibilizando alguns exercícios para a gente resolver e espero vocês numa próxima aula. Um grande abraço e tchau!